Retrabalho. Hoje quem está conosco é o comentarista Alberto Nemer. Ei, Nemer. Ei, Fernanda, bom dia aos queridos ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho sobre esse período agora, né? E muitas das empresas dão recesso de fim de ano. Há também muitos que saem de férias, né? Aproveitando as férias dos filhos nas escolas. Tem diferença, né? Tem diferença. Tem uma diferença básica, que o recesso não há previsão na lei, tá, Fernanda? O recesso é uma vontade unilateral do empregador dele conceder um período de recesso, ou seja, onde o trabalhador vai receber por esse dia não trabalhado. E quando o empregador concede o recesso, Fernanda, o empregado não fica, entre aspas, né, devendo esse dia para o empregador para compensar depois, não. Ele só não trabalha e recebe por ele. Entendido. E quem define o recesso, então, é o empregador. É o empregador. Por exemplo, é comum as empresas darem um recesso entre a semana do Natal e o Réveillon, por exemplo, né? Então, as pessoas não precisam trabalhar, vão receber por esses dias e não precisam compensar depois. Isso. E porque muitas das empresas, né, elas trabalham enlouquecidamente para atender a esse período de expectativa de vendas de Natal e realmente a produção dá uma parada depois, né? Exatamente. Vários setores, né, as demandas diminuem bastante. Então, as empresas, neste período de final de ano, ou elas optam pelo recesso, ou às vezes por férias normais, ou até mesmo férias coletivas, né, que também é comum nesse fim de ano. Mas aí as férias normais, vamos assim dizer, aí há uma previsão legal, há os requisitos legais que a empresa precisa respeitar. Lembrando que quem determina o dia das férias não é uma opção do empregado, é o empregador. Então, o empregado tem que acatar se o empregador determinar os dias de férias dele, obviamente respeitando a lei, como, por exemplo, avisando com 30 dias de antecedência. Entendido. Mas o recesso, ele é definido pelo empregador e ele não é descontado das férias? Deixa eu entender isso. Excelente pergunta, Fernanda. Não é descontado, não. O Então, é recesso, um vamos dizer plus. assim, é um plus, é um bônus que o empregador dá para o empregado. Por exemplo, também, os recessos é muito comuns também naqueles dias pontes que a gente chama. Como Ah, assim? O feriado é na quinta-feira, só que sexta-feira não é feriado. Então, uhum. tem empresas que concedem essa sexta-feira como um recesso, né? Então, não desconta do empregado, não desconta das férias do empregado e ele recebe para aquele dia não trabalhado. Entendido. E já as férias? Já as férias, existe todo um regramento na CLT. Para você ter direito a 30 dias de férias, por exemplo, você tem que cumprir aquele 12 meses de trabalho que a gente chama de período aquisitivo. E após Uhum. esse período, você vai ter direito a 30 dias de férias. Lembrando aos ouvintes que as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias. O primeiro deles, é isso? Ou qualquer Não, um não deles? qualquer um deles, não necessariamente o primeiro, mas nenhum não pode ter, nesse fracionamento, tem que ter um período com no mínimo 14 dias. Tá, eu posso ter 14 dias no primeiro e aí no segundo 10 e outro 4? Fechou, gente? Ou Não, 5? 5, exatamente. Não pode ser inferior a 14 um período e também não pode ser menos que 5. Tá. Então, 14, 10, 24 e mais 6, é isso? Perfeito, Tá, isso perfeito. pode então. Isso pode. Tá, e quem define o dia, o mês das férias? Quando é de 30 dias, Fernanda, é o empregador. Mas quando vai ser se você vai optar por fracionar, primeiro, o empregado tem que concordar, e aí tem que ter uma concordância nesse período fracionado, como vai ser, entre empregador e empregado. Tá, e ele pode definir diferentes períodos do ano.
Diferentes períodos do ano dentro do período concessivo. O que é o período concessivo? Desculpa, é o período que o empregador tem para conceder as férias. Aí, dentro desse período, que é em até 12 meses após o período aquisitivo, ele pode fracionar essas férias para o empregado poder usufruí-la. Entendido. Outra coisa que eu estava pensando aqui, né? Por que todo período de férias começa sempre no primeiro dia do mês? Às vezes, Fernanda, por coincidência, até para folha de pagamento, para você poder receber já o salário certinho, não receber picado. E se você sair até o dia 15, você fica com um saldo de salário de 15 dias só. Então, normalmente as empresas colocam no primeiro dia do mês por questões de programação mesmo, desde pagamento e organização estrutural das empresas, mas não tem nenhuma obrigação para isso. Uhum. E outra coisa, não pode nunca começar no sábado, no domingo, nem no feriado, não é isso? Não, isso, e também não, 2 dias antes, não pode, tá? Então tem que ser, por exemplo, eu não posso conceder as férias na quinta-feira. Tem que ser a partir de quarta, por exemplo. 2 dias antes do final de semana, é isso? Isso, ou de feriado. Ah, essa a gente não sabia. Ó, aprendemos agora com o Nemer, viu, Nemer? Exatamente, essa é uma dica importante aí para os nossos ouvintes. Temos perguntas dos ouvintes. Vamos fazer aqui? Vamos lá, bom dia, Nemer. Bom dia, Patrícia. Vamos lá. Olha, o Hélio está perguntando se esse tempo de recesso pode ir para o banco de horas. Não obrigatoriamente. Se a empresa conceder o recesso, o empregado não é obrigado a compensar o banco de horas, a não ser que a empresa ajuste isso com o empregado. Fala o seguinte: olha, eu vou conceder esses dias aqui de folga e depois se compensa. Se não tiver nada de nenhuma ressalva, não pode ser compensado o banco de horas. O Diego está dizendo que nas empresas onde ele trabalhou, esse período de recesso eles chamavam de férias coletivas e descontava de todo mundo. Está perguntando se está certo. Existe também, Patrícia, a modalidade férias coletivas. O empregador também tem esse poder de conceder, mas há uma diferença grande. Porque, por exemplo, se é férias coletivas, todo o setor da empresa tem que parar de trabalhar, você tem que receber, né, o valor das férias acrescido de 1/3. Tem, as férias é até um pouco mais custosa que o recesso. Então, se a empresa cumprir os requisitos de pagamento, de aviso prévio, essas coisas das férias coletivas, aí sim é férias coletivas. Se não, é o recesso mesmo. E o Giovanni aqui perguntando, dizendo que na empresa que ele trabalha, eles proibiram tirar férias junto com férias escolares. Ou seja, em dezembro, janeiro e julho, ninguém tira férias lá. Pode proibir? Pode isso? Olha, não pode proibir, mas você tem alguns requisitos na legislação, né, que fala que, por exemplo, o menor de idade que está na faculdade tem que ser preferencialmente as férias deles em período de janeiro ou julho. É porque a empresa não pode proibir, mas quem escolhe o dia das férias é a empresa, entendeu, Fernanda e Patrícia? Entendi. Então, eles têm esse poder, sim, de, por exemplo, não conceder férias em janeiro, salvo as exceções da legislação. Entendido. Tá certo. Ô, Nemer, obrigado então, hein, pelas dicas. Que venham as Muito férias. obrigado. Desejar férias para o nosso querido Cássio, né, que já não está aqui hoje, deve estar curtindo Você as já suas deu férias para ele? Para mim é recesso. Ali é recesso, totalmente, até desconta o dia dele, tá, Fernanda? Eu também acho. Ele foi passar o Natal com a família, já embarcou. Verdade, merecido, merecido. Ó, Tem disso também, né? Levando em consideração aqui o caso do Cássio, eu acho que faz um bem para a organização quando você ajuda o trabalhador, inclusive, a chegar perto da família nessas datas comemorativas. não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. O bem-estar do trabalhador só traz pontos positivos para o próprio trabalhador e para a empresa. Não é? Eu não vejo, sem dúvida, acho que é muito importante essa convergência, sim. Então não vamos cortar o ponto dele. A gente só o classifica como um recesso, tá? Perfeito, perfeito. Tá certinho. Depois das festas de fim de ano ele volta. Tá certo, Fernando. Ó, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um beijo aos ouvintes, um beijo para você e até o Natal, se Deus quiser. Isso aí, um beijo para você, Nemer. Tudo de bom, tá? Tchau, tchau.